Olá meu jovem, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fator X. Meu nome é Wellington Ribeiro e o nosso tema de hoje é sobre equação do segundo grau, formas de resolução, fórmula de Bhaskara e outros métodos. E como você já deve estar imaginando, né, uma equação do segundo grau, ela tem grau 2, o próprio nome diz isso. E esse tipo de equação costuma aparecer em muitos problemas da área da física, engenharia, fenômenos financeiros, né? É muito importante. Também na parte de arquitetura, né? Toda a parte que você trabalha com formas geométricas, tudo bem? E você deve estar se perguntando por que aparece tantos exercícios pedindo para você resolver uma equação do segundo grau? Bom, quando você resolve uma equação do segundo grau, você está procurando o valor de x que satisfaz aquela equação. E para você começar, existe uma forma padrão, uma forma geral, né, reduzida, para você iniciar o cálculo. E a gente vai ver essa forma agora. E como você sabe, né, a gente tem no final do vídeo uns exercícios para você treinar, muito importante. Neste vídeo eu deixei um problema, né, que é o exercício 2. É importante você não desistir. Tente, faça, apaga, faz de novo, né? E você vai estar treinado nesse tema super importante em matemática. Tudo bem? Pessoal, antes de mais nada, antes de você começar a resolver qualquer exemplo, qualquer exercício, qualquer problema de equação do segundo grau, você precisa ter claro quais são os coeficientes da equação. Se você errar logo no começo nos coeficientes, não adianta nada, todo o processo você vai fazer errado. Então vamos fixar isso, vamos entender como que identifica os coeficientes de uma equação e aí a gente vai para o primeiro exemplo. Eu separei para vocês 3 exemplos de equações onde a gente vai analisar os coeficientes, mas primeiro vamos saber o que é isso. Primeiro que uma equação, você vai identificar os coeficientes dela quando ela estiver na forma geral e resumida, que é a forma que eu fiz aqui neste momento. Quem é o A? O A é simples, é o número que acompanha o x². Quem é o B? É o número que acompanha o x. E o C é aquele número sozinho. Nos nossos exemplos, nós temos então o primeiro. Vamos lá. O A é o número que está junto com o x² e nesse caso é o 3. O B, o número que está junto com o x, menos 5. O sinal vem junto. E o C é o termo sozinho, sem a incógnita, no nosso caso é o número 1. No segundo exemplo, nós temos uma equação incompleta, falta algum termo. Vamos ver que termo é esse. Primeiro que o coeficiente A é o número que está junto com o x² e nesse caso não está aparecendo. Na multiplicação, quando não aparece, é o número 1. Então o A vale 1. O B é o número que está junto com o x e nesse caso não aparece, a gente não tem o termo x. O B é 0. E o C é um número menos 9. Este é um exemplo de uma equação incompleta. No terceiro e último exemplo, para a gente identificar os coeficientes, nós temos que a equação ela não está na forma reduzida, então você vai precisar mexer na equação. Por exemplo, tudo que está no segundo membro você joga para o primeiro membro da igualdade, trocando o sinal, é claro. Feito isso, você vai juntar os termos semelhantes. x² só tem ele, 3x também, e o 8 eu consigo juntar com o 1. Vai ficar mais 9 igual a 0. E agora sim, você consegue dizer quem é o A, quem é o B e quem é o C. Neste caso, o A vale 5, o B vale menos 3, o sinal vem junto, e o C vale 9. Ok? E é assim que a gente identifica os coeficientes, que é o primeiro passo, o mais importante na hora de resolver uma equação do segundo grau. No nosso primeiro exemplo, nós vamos resolver uma equação do segundo grau que não está na forma reduzida e a gente vai precisar mexer nessa equação. Vamos lá, ó. A gente começa então transformando a equação, todos os termos dela para o primeiro membro. Então, mais x no primeiro membro fica menos x e o mais 2 no primeiro membro fica menos 2, igual a 0. Agora é hora da gente encontrar os coeficientes da equação. Vamos analisar a nossa equação então. No nosso caso, nós temos aí que o A ele vale 3, olha só. O B, que não está aparecendo ali na frente do x, mas quando não aparece nada na multiplicação é o número 1, né? Então o B é o menos 1. E o C é o termo independente, menos 2. O sinal vem junto. O primeiro passo para resolver utilizando a fórmula resolutiva
é você fazer o delta, o cálculo do delta. b² menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá. Cuidado com o sinal de menos. Sempre que você for colocar um número negativo no meio do cálculo, use os parênteses. Não tem problema, caso não fosse necessário, mas é melhor não arriscar. Então coloque os parênteses que você não vai errar. Vamos lá, ó. Menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 3, vezes o b, o c, desculpa, que vale menos 2. Fazendo o cálculo, menos 1 ao quadrado é igual a 1. E agora eu faço a regra de sinal. Analisa comigo. O menos 4 é negativo, o 3 é positivo. Na multiplicação, menos com mais, menos. Menos do resultado com menos do 2 fica mais. Então a regrinha de sinal aqui no meio eu já coloco mais. Ó. Então é só fazer a conta. 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar 24. Fazendo a soma, 25. Já tenho que o delta vale 5. Desculpa, vale 25. E agora a gente vai fazer o cálculo da fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva, né? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a. Substituindo então, vamos lá. X é igual menos da fórmula e o nosso b ele é negativo. Isso é um ponto crucial para erro, tá? O b ele vale menos 1. Muita gente esquece de colocar dois sinais de menos. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 25, nós já fizemos esse cálculo antes, sobre 2 vezes o a, que vale 3. X igual, menos com menos fica mais, raiz quadrada de 25 é 5, 2 vezes 3, 6. E nós temos as respostas então, vamos lá, ó. Usando o sinal de mais, eu vou obter uma resposta, 1 mais 5 sobre 6, que é igual a 6 sobre 6, ou seja, 1. E a outra resposta, usando o sinal de menos, 1 menos 5 sobre 6, isso aqui fica menos 4 sextos. Se você simplificar, dá para simplificar por 2, ou seja, menos 2 terços. Nós encontramos as raízes da equação, ou zeros da equação, ou até mesmo a solução da equação do segundo grau. O mais importante, então, é a sua equação estar na forma reduzida e você determinar certinho quem é o A, o B e o C. Cuidado com os parênteses e não esqueça dos sinais de menos. Vamos para o segundo exemplo. No exemplo 2, nós temos, então, uma equação que ela está completamente fora da forma padrão. A gente vai ter que modificá-la para deixar a equação na forma padrão. Não se esqueça, os coeficientes A, B e C, eles vêm, né, da forma padrão. Então a sua equação ela precisa estar na forma padrão. Vamos lá? Fazendo a distributiva nessa equação, distribuindo 5, nós vamos ter 5 vezes x², 5x². 5 vezes menos 2, menos 10. Menos 1. Tudo que está no segundo membro, a gente vai colocar no primeiro membro. Menos 3x², menos 7, igual a 0. A forma padrão sempre está igual a 0. E agora você vai juntar os termos semelhantes. Por exemplo, eu tenho aqui 5x² menos 3x². Isso aqui vai tornar 2x². Os números, nós temos então menos 10, menos 1 com menos 7. 3 números negativos que serão juntados em um só. Nós teremos então menos 18, igual a 0. Pessoal, eu escolhi esse exemplo para mostrar para você que nem toda equação do segundo grau ela precisa ser resolvida pela fórmula de Bhaskara ou a fórmula resolutiva. Neste caso, ela é uma equação incompleta. Olha lá, é uma equação incompleta. E na equação incompleta, ou B ou C é 0. Nesse caso, se a gente for analisar, o A vale 2, o B é o número que está junto com o X e nesse caso não aparece, é 0. O C vale menos 18. Em uma equação incompleta, tem outra forma de resolver. Olha como é mais simples, né, do que a fórmula. Basta colocar o 18 no segundo membro e isolar o x. x² é igual a 18 dividido por 2, que vai ser 9. x² igual a 9. E pronto, estamos quase finalizando. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Esse número é o 3 e também o menos 3. Muita gente esquece do detalhe, não é? Se você vai passar o quadrado como raiz, coloque o mais ou menos. Mais ou menos a raiz quadrada de 9,
ou seja, o x vale mais ou menos 3. São duas respostas. O mais 3 é uma delas e o menos 3 é a outra, ok? Então a gente encontrou as duas raízes da equação do segundo grau sem usar a fórmula de Bhaskara. Por quê? Ela é uma equação incompleta e nesse caso o b é 0. No exemplo 3, nós vamos resolver uma equação do segundo grau incompleta onde falta o termo c. E aí a gente vai usar outro recurso sem ser a fórmula. Vamos lá. Primeiro que você observa na equação 4x² mais 2x igual a 0, que os coeficientes são, vamos lá, o a, o termo que está junto com o x², vale 4. O b, o termo que está junto com o x, vale 2. E o c é aquele número independente, sozinho, que nesse caso não aparece, então é o 0. Ou seja, a sua equação é uma equação incompleta, dá para ser feito de outra forma, sem a necessidade da fórmula. E que forma é essa? Nós vamos colocar o x em evidência, e aí você vai lembrar da evidência. No primeiro membro fica 4x, porque você colocou o x em evidência, e na segunda parcela sobra o 2. X que multiplica 4x mais 2 igual a 0. Bom, um recurso matemático muito usado nessas situações é o seguinte: quando você tem a multiplicação de dois termos e o resultado é 0, é porque o 0 ou está no primeiro termo, ou está no segundo, ou até mesmo nos dois. E é isso que a gente vai usar na nossa expressão. Olha lá, a gente tem o x, que é o primeiro termo, multiplicando o 4x mais 2, que é o segundo termo. E aí a gente vai separar da seguinte forma: ou o x é 0, por conta do resultado ser 0, ou o 4x mais 2 é igual a 0. E aí você resolve. Nesse caso, o x igual a 0 já é a primeira resposta. E resolvendo a segunda parte, a gente tem 4x igual a menos 2. O 4 a gente vai passar dividindo, fica menos 2 sobre 4. Simplifica por 2, a gente tem então menos meio, ou em decimal, menos 0,5. É mais comum a gente deixar como fração, tá? E assim a gente resolveu a nossa equação. Não foi preciso a fórmula de Bhaskara, porém, caso você quisesse, era só jogar na fórmula o a como sendo 4, o b como sendo 2 e o c como sendo 0, que você conseguiria chegar nas mesmas respostas. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado dos exercícios. Nós resolvemos 3 equações, cada uma de um tipo. A primeira foi usando a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva, e a segunda foi isolando a incógnita. O terceiro tipo, a gente fez a fatoração, 3 formas diferentes de resolver uma equação do segundo grau. Aproveite os exercícios do final. O exercício 2 é um problema, então é importante você pensar um pouquinho e tentar chegar até a solução.